Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 26 de outubro, segunda-feira, turma do horário C de noite. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre válvulas reguladoras de fluxo. Nós vimos que uma das grandes propriedades do ar comprimido, dos sistemas pneumáticos, é a velocidade. Vimos também que os atuadores lá, em nossas aulas práticas, eles executam, o avanço e o recuo de uma forma mais acelerada. Ali na nossa bancada, você ainda tem uma restrição de volume de ar em função do diâmetro das mangueiras, mas é notável a velocidade de atuação. Para podermos ter aplicações onde os atuadores pneumáticos possam trabalhar, mas de forma mais controlada, nós devemos, às vezes, ter a necessidade de controlar a velocidade dos mesmos. Velocidade esta que pode ser associada ao avanço, ao recuo, ao giro, de um atuador fluido gira, por exemplo, um motor pneumático, e tudo isso está relacionado quem? Ao controle de fluxo. Então hoje nós vamos aprender sobre as válvulas reguladoras de fluxo, ou seja, as válvulas responsáveis pelo controle de velocidade da pneumática. Abrindo um parênteses, velocidade é fluxo, pressão é força. Nós não vamos trabalhar na pressão, vamos trabalhar na vazão. Variando a vazão, você varia a velocidade. Pressão constante, força constante. Ou seja, independente da velocidade, você mantendo a pressão, a sua força se mantém do seu atuador. Então, se eu tenho um atuador lá dimensionado para uma força de 100 quilos, um exemplo, uma pressão estabelecida, um diâmetro estabelecido, eu posso variar a velocidade dele e ele manter os 100 kg de força constantemente, ok? Então nós vamos trabalhar reguladoras de fluxo. Não coloquei na apresentação porque nós vamos escrever na lousinha aí a gente vai utilizando ela, ok? Então lá, válvulas de fluxo, São válvulas que têm influência principalmente sobre a quantidade de fluido que passa por uma tubulação, ou seja, ela regula a vazão. Possui função de controlar o volume de fluido que passa em um determinado ponto do sistema. O controle de fluxo ele é usado para várias finalidades. Tá? A principal delas que nós vamos ver hoje, principalmente, é ajustar a velocidade de atuação dos pistões, dos cilindros de potência, dos atuadores pneumáticos. Então a gente vai controlar a velocidade dos mesmos. Controlar a velocidade em que uma bobina muda, o piloto muda, a válvula piloto muda. O sinal pneumático, a gente pode trabalhar aquela questão de sinal. O sinal ele pode ser controlado em função também da vazão, tá? A partir do momento que a gente controla a vazão, a gente controla o tempo de atuação. Variar o ciclo de tempo de uma válvula reguladora. Então existem as válvulas de tempo. As válvulas de tempo trabalham o controle do fluxo. E variar a velocidade de rotação de qualquer motor fluido gira. Tá? Então as válvulas de fluxo trabalham velocidade. Velocidade está associada a tempo. Um pouquinho rouco, mas tudo bem. Estão associadas a tempo, ou seja, controle de velocidade. Vamos. Primeiramente, sempre vou àquela mesma lógica que a gente já vem falando nas aulas. Não vão por forma construtiva dos elementos. Vão pela simbologia, ok? Você ir pela forma construtiva, você pode ter um equívoco. A simbologia representa corretamente o elemento. Aqui nós temos dois elementos similares, fazem o mesmo trabalho, com corpos totalmente diferentes. Tá? Pode-se ajustar a velocidade de um atuador em ambas as direções. Avanço, tem que ser virado para cá, Nicolas? Avanço ou recuo, ou seja, pode-se diminuir a quantidade de ar disponível de um cilindro, variando assim a sua velocidade. Então, quando você controla fluxo, você controla a velocidade. A simbologia da válvula ela mostra justamente isso. Então, nós temos aqui duas conexões nas extremidades, uma linhazinha passando como se fosse nossa tubulação, e uma simbologia aqui, como se fosse de restrição. Essa setinha indica regulagem. Então eu vou conseguir de forma mecanicamente, aqui no nosso caso, manualmente, mecânico, restringir a passagem do fluxo. Nada mais é do que um orifício que eu abro lá a vazão dele. Aumentando esta vazão,
eu permito a passagem mais ou menos fluxo, variando ela. Tá? Então essa aqui é a simbologia de variação de fluxo. Válvula reguladora de fluxo bidirecional. É aquela que controla o atuador em ambas as direções. Isso aqui é uma coisa muito importante de se ler. Bidirecional, atuador em ambas as direções, né? Vamos ver características disso e de outras funcionalidades. Só um instante. Dentro de um circuito, o que é uma válvula reguladora de fluxo? Aonde ela está alojada, onde ela está posicionada. Nós temos aqui aquele nosso circuito básico, que nós já repetimos ele diversas vezes, que é o quê? Válvula, compressor, unidade de manutenção, chave geral, uma válvula 3 duas vias acionada por botão retorno por mola, que controla quem? O avanço de um atuador simples ação retorno por mola. Então apertou o botão, o atuador avança, chegou lá no final, soltou o botão, a pressão que estava aqui, ele em atmosfera, ele retorna com a força da mola. O que acontece aqui agora? Nesse trecho, entre a válvula de controle e o elemento de trabalho, que é o atuador, existe uma válvula reguladora de fluxo. Pessoal, ela pode estar na vertical, na horizontal, não tem problema, tá? Qual que é a caracterização dela aqui? Todo o fluxo de ar que passar nesta linha irá sofrer uma redução de 30%, ou seja, ele está com a passagem apenas de 70% de ar. Então, tecnicamente, ele vai avançar com 70% da velocidade máxima dele, ou seja, reduziu a velocidade em 30%. Quando você tem uma válvula de fluxo bidirecional, que controla nos dois sentidos, tanto o ar que entra está controlando o atuador, quando que a pressão que estiver aqui for colocada em atmosfera, para ela sair, ela também passa no atuador, no regulador. Então, consequentemente, ele controla tanto o avanço quanto o retorno. Ok? Isso é uma válvula bidirecional. Antes da gente falarem das variações dessa válvula, nós precisamos aprender primeiramente o que é uma válvula de retenção. Tá? Válvula de retenção nada mais é do que o diodo mecânico. O que é um diodo na elétrica? Não sei se vocês lembram das aulas de física, né? O diodo ele permite a passagem da corrente apenas em um sentido, né, da tensão. Ao contrário, ele bloqueia. Aqui nós temos a válvula de retenção, é o diodo da mecânica, né? Esta válvula fecha completamente a passagem do ar em um sentido e, no sentido contrário, o ar passa com a mínima perda de pressão, ou seja, a mínima perda de carga, né? O bloqueio do fluxo pode ser feito por cone, tem aqui ó, a geometria de um cone, por esfera, placa ou membrana, então tem diversas formas construtivas que fazem essa vedação. A válvula de retenção deve se ajustar à sede sem que qualquer vazamento ou outra forma de retenção não será efetiva. Então, tecnicamente, está aqui a simbologia da retenção. Aqui nós temos a simbologia de mola e sem mola, tá? A diferença é a mesma. O que caracteriza aqui? Quando você vem com um fluido, eu vou desenhar ela aqui que vai facilitar a nossa interpretação. Então nós temos aqui um cone, aqui é o nosso fluxo, temos aqui inicialmente uma esfera, eu vou fazer ela afastada, tá? Vocês vão entender já já o porquê. E aqui é a linha que continua a nossa tubulação. Essa aqui é uma condicionante dela. Temos aqui nossa outra válvula. Vou ter a esfera aqui também, só um instante. E aqui é a nossa continuação. Então, ou seja, nessas duas extremidades, nós temos aqui ó, as conexões, ok? O que é uma válvula de retenção? Ela permite a passagem num sentido e no outro bloqueia. Então, quando eu venho aqui ó, com o fluxo nesta direção, o que acontece? A pressão, a vazão, o fluido, ele afasta a esfera do cone e o fluido ele passa aqui ó, livremente e dá continuidade à sua fluidez, com a mínima perda de pressão. Ou seja, nesse sentido azul, ele passa livremente.
Quando ele vem nesse sentido, laranja não, vamos colocar outra cor aqui, verde. Quando ele vem nesse sentido, o ar ou o fluido pressiona a esfera contra o cone e bloqueia a passagem. Ou seja, no sentido azul, ele passa livremente, no sentido verde, ele bloqueia a passagem. Isto é uma válvula de retenção. Por que estamos aprendendo sobre válvula de retenção? A válvula de retenção, trabalhando em conjunto com a válvula de fluxo, permite o surgimento, só um instante, da válvula reguladora de fluxo, calma, unidirecional. O que é uma válvula de fluxo unidirecional? É aquela que controla o fluxo de ar em apenas um sentido. No outro sentido, ele passa livremente para o funcionamento. Como assim? Nesta válvula, a regulagem é realizada somente em uma direção. Uma válvula de retenção fecha a passagem em uma direção do ar, que flui somente através da seção regulável. Em sentido contrário, o ar passa livre através da válvula de retenção aberta. Essas válvulas são utilizadas para regulagem de velocidade de cilindros pneumáticos. Então, o que acontece aqui? Eu vou usar uma técnica aqui. Só um instante. Coloquei duas válvulas aqui, só para a gente poder fazer a comparação. Então, aqui nós temos a simbologia da válvula de controle unidirecional. Quando o fluido vem nesse sentido vermelho, só um instante, aqui ó, quando ele vem aqui o nosso fluido, ele encontra dois caminhos, 1, 2. Esse que vem aqui por baixo, quando ele chega aqui, o que ele encontra aqui, ó? A retenção. Ou seja, ele vai pressionar a esfera contra o cone. O ar não passa. Se o ar não passa, obrigatoriamente ele passa por onde? Pela regulagem. Tranquilo? Quando o fluido vem nesse outro sentido aqui agora, na outra válvula aqui, ó, o azulzinho, ó, ele também encontra duas passagens, dois caminhos. Este e este. Quando ele chega aqui embaixo, o que acontece? Ele afasta a esfera do cone. Então a esfera se afasta aqui, ó. E aí o que acontece? O fluido passa. Então ele consegue driblar aqui, né, ó. Passa para cá e passa livremente pela válvula, sem encontrar resistência. Consequentemente, não tem regulagem. Ou seja, nesse sentido, vamos chamar aqui de A para B. Digamos aqui é o nosso... Opa! Digamos que aqui é o nosso A. Vamos colocar maiúsculo. Tá? E aqui é o nosso B. A pressão, B utilização, B. Tá? De A para B, o que acontece? Ele controla. Neste caso aqui, ó, de B para A, ele passa livremente. Pessoal, deu para entender isso? É fundamental vocês entenderem essa lógica. Sim, professor. Deu certo, professor. Legal. Deu, professor. Legal. Então, vejam, tem um sentido que ele bloqueia. Como eu sei quando ele bloqueia, professor? Quando eu não entendi. É só ver que é lógico, é observar. A esfera bloqueia a passagem no cone, ele obrigatoriamente passa aqui, controlado. Quando ele vem contrário e afasta a esfera do cone, passa livre, não controlado. Consequentemente, controla em apenas uma única direção. Ok? Legal. Por que nós estamos falando disso? Dentro da pneumática, existe um fenômeno chamado compressibilidade do ar. A compressibilidade do ar faz com que o controle do fluxo tenha que ser feito de uma forma específica. Antes da gente falar dessa forma específica, só um instante, aqui seria a válvula montada reguladora de fluxo, similar ao que a gente tem lá na universidade, na nossa bancada. Como que ela funciona? Quando o fluido vem aqui, ó, só um instantinho, vou colocar em azul que fica melhor. Nesse sentido, ó, ele vai pressionar essa membrana aqui, ó, contra essa superfície.
Consequentemente, ele não passa. Ele só vai passar aqui, ó, pela regulagem e vai passar controlado. O sentido azul ele está controlado, tá? Então, ele bloqueia por meio dessa membrana. A pressão exerce uma força com a membrana, ela se trava. Quando ele vier agora nesta forma laranja, aqui, ó, o que vai acontecer? O ar vai empurrar a membrana para cima, ó, e vai passar livremente. Ou seja, é o lado que ele não regula. Então, está aqui a nossa válvula de reguladora de fluxo unidirecional. Bem legal. Opa. Dentro do circuito, é a mesma lógica. Só que olha o que acontece agora. Compressor, unidade de manutenção, chave geral, 3 duas vias, apertou o botão, a pressão vai alimentar o atuador. Nessa posição que ela está, ele controla o avanço ou o recuo? Alguém consegue ver aí? Recuo. Opa, vamos ver de novo. Mais uma vez. Olha, o ar aqui, ó, ele vai entrar por aqui. Quando ele chegar aqui, ele tem 2 caminhos. Quando ele vier aqui por baixo, o que ele encontra? Bloqueio, né? Ó, tá vendo o conezinho aqui? Tem resistência, né? Isso, ele bloqueia. E, consequentemente, legal, Luiz, ele controla o avanço. Então, o ar que passa aqui, ó, vai passar controlado. Ele vai avançar lentamente. Quando a gente soltar o botão, a pressão que está aqui, ele vai querer sair para a atmosfera. Quando ele sair, ele vai encontrar 2 caminhos. O que tem nesse caminho? Ele vai afastar a esfera do cone, né? Tem o conezinho lá, ele afasta, o ar passa livremente. Consequentemente, ele avança, ele retorna, na velocidade normal. Cuidado, pessoal. Tranquilo, Bruno. Cuidado, pessoal, para não entender as nomenclaturas, em que sentido? O atuador ele trabalha a velocidade normal, não é rápido. Você aciona lá sem controle de fluxo, ele vai na velocidade normal e retorna na velocidade normal. Você vai retardar a velocidade, então ele vai voltar lentamente. É errado a gente falar que ele volta rapidamente, tá? Ele não volta rápido, ele volta na velocidade nominal dele, tranquilo? Mas a gente vai aprendendo com calma, relaxa. Vitor, fique tranquilo, qualquer coisa depois você assiste aí a gravação da aula, tá? A aula está sendo gravada e será disponibilizado, ok? Dentro dessa lógica, só diminuir aqui um pouquinho o nosso zoom aqui. Dentro dessa lógica, o que acontece? Existe um princípio de funcionamento dentro da pneumática que é em função da compressibilidade do ar. A reguladora de fluxo unidirecional, ela pode ser usada de forma primária ou de forma secundária. O que é isso? Regulagem primária regula a entrada de ar no cilindro. As válvulas de fluxo unidirecionais são montadas de modo que o estrangulamento seja feito, o estrangulamento do ar, né? Seja feito na entrada do ar para o cilindro. O ar de retorno pode fluir para a atmosfera pela válvula de retenção, sendo utilizados cilindros de simples ação ou de pequeno volume. O que acontece? Em regulagem primária, a gente vai ter situações que obrigatoriamente nós temos que usar ela, tá? Mas na pneumática, o recomendado é você utilizar a regulagem secundária. O que é o secundário? Você regula a saída de ar do cilindro. Neste caso, o ar de alimentação entra livremente e no cilindro pela válvula, né? E sendo estrangulado na saída, evitando assim pulsações. O que acontece na lógica? Quando você restringe aqui, a entrada de ar, você coloca ali um fluxo que vai passar um pouco de ar. O ar ele é expansivo. O ar que está aqui atrás, ele é comprimido. Quando ele passa aqui, ele encontra um novo volume. Esse pouco de ar que passa, ele expande logo. Por quê? Porque ele encontrou uma região maior. Quando ele expande, ele perde força, ele perde pressão. O atuador vai dar um salto pequeno, um pequeno avanço, e vai parar. Por quê? Porque a área aumentou tanto, quando ele andou, que a pressão caiu consideravelmente. Passou mais um pouquinho de ar, subiu um pouquinho a pressão, avançou mais um pouquinho, caiu a pressão. Passou mais um pouquinho de ar, aumentou a pressão, expandiu, andou, e assim por diante. Ou seja, quando você faz um controle primário, controlando o ar que entra, o atuador trabalha de forma
pulsada, você não tem um deslocamento contínuo. Mas, para corrigir isso, você pode usar o controle secundário. O que é o controle secundário? Controle secundário, você vai fazer o ar entrar diretamente no atuador, tá? Sem nenhuma válvula de controle. Válvula de controle de fluxo, ele entra. O ar que está do outro lado da câmara, quando for sair, ele vai ter uma regulagem. Ou seja, ele vai permitir que aquele ar da frente saia controlado. Consequentemente, ele freia o êmbolo, fazendo com que o atuador avance numa velocidade constante, livre de pulsação. Consequentemente, mantendo a força, mantendo todas as características do atuador. Tá? Pessoal, no software aqui eu não consigo simular a pulsação, tá? Mas lá na bancada, quando a gente for fazer a prática, nós vamos ver isso nitidamente. Ou seja, ele vai trabalhar sem força, e quando for primário, e quando for uma regulagem secundária, nós vamos ver lá uma grande diferença na questão do avanço do atuador, ok? Nesta lógica, vamos para a primeira problemática aqui. Nós colocamos aqui então, ó, estabeleça um sistema pneumático em que um cilindro de simples ação deverá avançar lentamente quando for acionado o botão, devendo retornar normalmente quando este for desacionado. Legal. Cilindro simples ação deverá avançar lentamente quando for acionado o botão, retornar normalmente quando for desacionado. Retorno por mola. Então nós vamos ter aqui o nosso cilindrozinho lá, ó. Simples ação. Opa. Retorno por mola, né? Ó. Dentro da nossa lógica, nós temos lá nosso compressor, nossa unidade de manutenção, filtra, regula, lubrifica e seca, né? Ó. Quando ele sai daqui, ele entra onde? Nossa chave geral lá, né? Ó, que é o quê? Uma 3 duas vias, né? 2 acionamentos manuais universais. Deste lado aqui nós vamos ter quem? Nossa válvula de controle, ou seja, eu vou ter uma 3 duas vias também, novamente, que ela controla quem? O funcionamento do atuador. Comando direto aqui, né, pessoal? Estamos controlando a válvula que controla ele, tá? Não estamos falando de indireto nem nada. Então, 1 aqui é pressão, 2, utilização, 3, escape. Neste meio termo, nós teremos quem? Nossa válvula reguladora de fluxo, porque ele deverá avançar lentamente, ó. Legal. Vou desenhar aqui nossa válvula, ó. Isso aqui é reto, tá? Era para ser reto, na verdade. Piorou. Temos aqui embaixo a esfera, o cone. E aqui em cima nós temos... Calma. Pessoal, vou conseguir desenhar direito. Fiquem... Putz. Apagou o outro também. Eu não tenho como voltar, deixa eu ver. Acho que vai piorar. Piorou tudo. Fiquem calmos, que nós vamos conseguir resolver isso. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Não. Só um minuto, pessoal. Que vale a intenção, né? Não desistimos. Vamos ver se ele salvou aqui. Esse aqui 21 e 29, é. Vamos ver se ele salvou aqui nosso circuito. Salvou nada. Então fecha. Vamos lá. Novamente, somos brasileiros. Não desistimos. Temos aqui compressor, unidade de manutenção, filtra, regula, lubrifica, seca, saiu dela, chave geral, 1, pressão, 3, escape, 2, utilização, né, ó. Então, vocês estão praticando desenhar o circuito à mão livre lá, né? Para a gente ir para a prática já com os circuitos desenhados. Temos aqui em cima o nosso atuador duplação. Opa, desculpa, simples ação, retorno por mola, né? Ó. Tá aqui ele. Temos aqui uma válvula de controle direcional. 3 duas vias, que irá controlar o nosso atuador. Né? Ó. Botão, mola. 1 é pressão. 3 e 5 escape, 2 utilização. Aqui no meio, quem a gente tem?
nosso válvula. Estou fazendo ela maior, tá, pessoal? Só para a gente poder entender. Que é a parte da regulagem. E temos duas conexões. Vou chamar esse lado aqui de A, tá? Ó, esse aqui de B. Pessoal, eu preciso que ele avance lentamente. Para ele avançar lentamente, esse número 2 aqui, ó, o fluxo, ele entra no A ou no B? Ah, legal. Então, olha aqui, ó, o ar vem, entra aqui desse lado. Quando ele vier por aqui, ele vai encontrar dois caminhos. Chega aqui embaixo, ele vai o quê? Bloquear, né? Consequentemente, ele passa regulado. Daqui ele vai entrar lá no atuador, ó. E aí ele avança lentamente. Quando for para voltar, a pressão que está aqui dentro, ó, quando ela vier aqui para sair, olha o que ela vai encontrar. Opa, chegou aqui, dois caminhos, ela afasta a esfera e passa livremente, ou seja, ele volta na velocidade normal. Ok? Para vocês entenderem isso, temos o nosso simulador. Vamos montar a mesma lógica. Então temos aqui, ó, compressor, unidade de manutenção, chave geral. Vamos ter aqui uma 3 vias que controla o nosso atuador simplização. E mais aqui embaixo temos as válvulas de controle. Olha aqui, ó, reguladora de fluxo bidirecional, reguladora de fluxo unidirecional. Eu vou só dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Poderia ficar melhor ainda se ficar mais próximo aqui. Então, vamos lá. O ar sai do compressor, unidade de manutenção, chave geral, pressão, 3 escape, 2 acionamentos manuais universais. Nosso mantra, né? Tudo que for 1 é pressão. Então, 1 é pressão, 3 é escape. Nossa válvula aqui, ela é acionada por um botão, retorno por mola. Legal. Entre o elemento de controle e o elemento atuador, nós temos uma válvula de fluxo unidirecional. Então, olha o que acontece. Essa aqui eu não vou querer ela, não. Opa. Olha o que acontece. Vou colocar o ar entrando deste lado, que ele vai encontrar retenção aqui, ó, e do outro ele vaza. Para eu controlar aqui no software, 2 cliques nela, ela está 100%. Vou descer ela aqui para 10%. Vou colocar aqui o display para aparecer. Vou colocar aqui 10. Pronto. Ok. Só vai passar 10% do ar. Vou dar o play. Antes de passar só 10%, vamos deixar 100%, só para vocês verem. Acionei, olha lá, já avançou. Soltou, recuou. Apertou, avançou. Agora, olhem a esferazinha aqui, ó. Ela se afastando, ó. Tá presa. Quando eu solto, vocês conseguem ver aqui, ó. Olhem, não tirem o olho daqui, ó. Avança, ela bloqueia no retorno, ó. Ela afasta. Tá vendo? Que é a passagem do ar. Vamos mudar aqui para 10%. O que vai acontecer agora? Eu vou apertar. Não mudou muito. O software aqui, ele engana muita gente. 5%. Vocês estão vendo que ele está indo um pouquinho mais lento? Só um minuto. Deixa eu ver se melhora aqui. 2%. Pessoal, é porque o software aqui ele não simula bacana isso, tá? Olha lá. Olha ele indo mais lento aí, ó. Conseguimos ver a esferazinha separando lá, ó, no retorno. Ou seja, aqui nós controlamos o avanço dele. O software ele não simula a pulsação, mas aí o que acontece? O pouco de ar que passa aqui, ele encontra essa cavidade, expande, perde pressão, avança. Entra mais um pouquinho, sobe a pressão, avança, cai a pressão, para. Essa pulsação faz com que o atuador trabalhe de forma pulsada, ele não trabalha de forma homogênea, né? E aí o que acontece? Nesse atuador de simplização, não tem como eu trabalhar outro princípio de controle, porque ele não tem escape, orifício de saída. Então, no simplização, nosso controle sempre vai ser de forma primária. Tá? Bloqueou eu ali, copiar. Deu para entender essa nossa explicação aqui rapidinha? Professor, Oi. Uma dúvida.
Pode falar. No caso das pistolas pneumáticas, para controlar a velocidade, ele dentro dela tem cada uma válvula reguladora de fluxo dessa? Exatamente. Se forem velocidades distintas, sim. Se for um bloco de válvulas, um conjunto de válvulas que todas têm a mesma velocidade, você pode controlar o conjunto, entendeu? Mas o interessante é ser individual, não é o interessante o bloco. Por quê? Se você controlar o bloco todo, se alguém deixar de desacionar, vai mais fluxo para as outras. Você me entende? Sim. Elas vão desequilibrar. O ideal é você controlar uma a uma. Tranquilo? Beleza. Legal. Outra problemática. Construa um sistema pneumático sem dupla ação deverá recuar lentamente ao ser acionado um botão, devendo retornar à posição inicial normalmente quando o segundo botão for acionado. Olha que interessante. Ele fala o que aqui, ó? Ao acionar um botão, o cilindro dupla ação deverá recuar. Se ele deve recuar, como ele começa? Avançado, né? Cilindro dupla ação deverá recuar lentamente ao ser acionado um botão, devendo retornar à posição inicial quando o segundo botão for acionado. Então, eu tenho dois botões, um para avançar, um para recuar, ou seja, comando indireto. Feito isso, o que nós temos aqui de controle? Controle de fluxo. Irei fazer de forma indireta. Como assim? Vou controlar o ar que sai. Pessoal, não vou desenhar à mão, vamos fazer só no software, que a gente vai ganhar muito mais riqueza aí do que se eu ficar simulando ele na mão aqui. Na plaquinha não está muito bacana, não. Vamos para o novo. Então, nós temos aqui agora um atuador de duplação. A posição dele inicial é avançado, então dou 2 cliques nele. Venho aqui em parâmetros. Veja que ele é de 0 a 100. Posição do pistão, 0. Não, vou colocar 100. Que é a posição inicial dele. Vai ser avançado. E ele vai ser desenhado avançado aqui, ó. Tá? Temos aqui uma válvula que controla um mesmo. Essa válvula vai receber sinal de um botão e de outro botão, um para avançar, um para recuar. Consequentemente, todo esse sistema é controlado por uma válvula direcional, uma válvula geral, que vai ser alimentada lá do ar que passa pela unidade de manutenção e é oriundo do compressor. Vamos controlar o retorno. Ele vai retornar lentamente e avançar lentamente. E avançar normalmente. Então eu preciso de uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Vou controlar em apenas um sentido. Vou colocar ela aqui. Vamos dar o zoom. Nesse nosso circuito, o que nós vamos inserir aqui? Vamos lá. Ó. O ar sai do compressor na de manutenção, chave geral. 2 acionamentos manuais, universais, né? 1 é pressão, 3 é escape, 2 é utilização. Antes da utilização, nós sabemos que aqui ó, vai ser um botão, retorno por mola, que vai mandar o quê? Um sinal para esta válvula. Então ela vai receber um sinal pneumático para mudar de lado e para voltar também outro sinal pneumático que virá de quem? Desta outra válvula que é acionada por um botão, retorno por mola. Legal? Só um instante. Então aqui no nosso circuito, todo mundo quer um é pressão, né? Ó. Um aqui é pressão, um aqui é pressão, ó. Um aqui é pressão. Só corrigir esse pequeno curto-circuito aqui. Pronto, legal. O 2 aqui manda sinal para ela. Então aqui, se é sinal, 2 cliques na linha, pontilhada, linha de controle. Ó. Mesma coisa do outro lado. Opa, linha de controle. Vou fazer uma montagem primeiro explicando, depois da montagem correta final. Se você pensar de forma primária, para ele retornar de forma direta, eu tenho que fazer assim. Calma, prestem atenção. Primário. O ar que vai entrar para ele avançar, que é esse aqui na verdade, ó, vai passar pela válvula e daqui virar para cá. E o ar que já está aqui vir direto para esta nossa válvula, tá? Então o que acontece aqui?
Inicialmente ele está avançado. Quando acionar esse botão, o ar vai encontrar um controlador e vai retornar lentamente. Desta forma, o que acontece? Vou colocar aqui 15%. O que acontece aqui? Ele está regulado primário. O ar fica pulsado. Não é o recomendado. Opa, esqueci ali, ó. Quem? 2 escapes, hein? Na verdade, esqueci os 4. Escape. 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 Pronto, vamos lá. Ligou a geral. Todo pressurizado. Apertou o botão 1. Ele retorna lentamente. Avança rapidamente. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, que vai ajudar a gente a interpretar isso. Não é som. Coloca aqui uns 10. Vou colocar um slow motion aí para ver se ajuda. Avança, ó, retornando lento. Legal. E volta normalmente. Retorna lento. Como ele demora mais para voltar, né? E avança normalmente. Legal. O que nós estamos mostrando aqui? Regulagem primária. Regular que entra. Não é recomendado. Como eu faço uma regulagem secundária? É assim, ó. Estou tirando só essas aulas. Vou colocar ela para cá. O ar que faz ele avançar entra direto. Opa, desculpa, calma aí. O ar que vai fazer ele recuar. Vai ser o 4 aqui. Ele vai entrar direto para cá. E o ar que sai daqui, quando sair, vai sair controlado. Então ele vai passar por aqui, ó. Veja o que vai acontecer. Fiquem calmos, dá certo. O ar aqui, ó, está entrando normalmente, ó, contra a retenção, passa livre, avança. Quando for para ele retornar, esse ar aqui, ó, vai entrar direto, mas o ar que está aqui para sair vai se encontrar a retenção, vai sair controlado. Consequentemente, controla a velocidade. Só um minuto, Bruno. Ó, retornando lento, ó. Olha aqui, ó, o ar que está aqui, ó, olha ele encontrando dificuldade para sair. Tá vendo aqui? Tá até mais clarinho o botão, a linha. Ele está saindo lentamente, ó. Pronto. E para avançar, ele avança normalmente. Aqui, ó, a esfera separada. Tranquilo? Existe uma válvula de controle de fluxo para sistemas hidráulicos também? Sim. Aí entra uma grande característica, Luiz, uma interessante. No sistema hidráulico, pelo fluido ser incompressível, é muito mais usual, é mais comum, não é muito mais comum, é errado falar, é comum usar a válvula unidirecional. Desculpa, bidirecional. Então, na hidráulica, a gente vê muita válvula bidirecional. Já na pneumática, a gente só vê unidirecional, desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque não vale a pena você controlar a entrada de ar. O atuador fica pulsado, ele não tem força. A gente já vai conseguir ver isso na bancada. Tá? Dessa forma, você vê na hidráulica válvulas bidirecionais. Da nossa bancada hidráulica lá a gente vai poder ver isso, são válvulas bidirecionais. Então a gente vai controlar, por exemplo, lá a velocidade do motor lá, giro, em função da passagem de fluxo. Vocês conseguiram entender isso aqui, pessoal? O controle da saída de ar, controle secundário, o ar que sai, ó, para ele retornar, o ar que estava aqui, ó, precisa sair. Olha ele saindo controlado. Pra vocês terem uma noção, deixa eu fazer uma coisinha aqui que é bem interessante. Vou colocar 2 manômetros aqui. Cadê meu manômetro? Aqui um e aqui outro. Aqui já vem um diferencial, mas não quero diferencial. Ó, vou ver um aqui, ó. Nós vamos ver a pressão aqui nesse ponto, ó. Vai indicar aqui. E nós vamos ver aqui nesse ponto, ó. Aqui ele vai dar atmosférica, que não tem restrição quando sair. E aqui ele vai dar a da saída. Então aqui inicialmente no avanço vão dar os máximos 2, ó. Qual que é o nosso máximo aqui? 6. Vamos ver aqui no compressor, ó.
Ó, o compressor está 6. Ó. Se eu colocar 8 aqui, ok, todo mundo lá vai virar 8. Coloquei 8? Coloquei. Por que não mudou? Porque nós temos unidade de manutenção, né? Ó. A unidade de manutenção está regulada para 6. Vamos regular para 7 aqui, então. Ó. Ó lá, todo mundo virou 7. Legal. Quando a gente coloca aqui, ó, para ele recuar, ó, como aqui está perto de 7 e aqui está 0, ó. Ou seja, ele está restringindo a pressão, fazendo com que ele retorne lentamente. Chegou no final lá, ó. E aqui eles avançam os dois normalmente com a pressão máxima aí. Ok? Pessoal, não tem necessidade desses manômetros, tá? Coloquei só para a gente poder visualizar aqui na nossa montagem. Então, esse aqui seria a nossa aplicação de forma secundária. Um instante. Vamos cortar aqui. Copiar. Opa. Opa. Seria a nossa resolução aqui. Aproveitar que está aqui. Fica maior aí, né? Dá para visualizar melhor aí. Tá na edição, então dá para mexer. Aí, ó. Pronto. Legal. Lembrando que os manômetros não precisam, tá? É apenas um indicativo. Construa um sistema pneumático em que o cilindro de duplação deverá avançar lentamente ao selecionar o botão B1, somente recuar também lentamente ao selecionar o botão B2. O controle de fluxo deverá ser realizado de forma secundária. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que vamos controlar os dois sentidos. Como assim? Nós montamos aqui, vou tirar os manômetros aqui, não vamos precisar dele. Vou só deletar aqui. Vamos ter duas válvulas dessa, né? Ó. Então, eu tenho aqui também, deixa eu só ver aqui o enunciado novamente. B1, ó, duplação deverá avançar lentamente ao selecionar o botão B1, recuar também lentamente B2. Então, aqui, ó. Opa. Esse aqui vai ser o nosso B1. B1. E aqui vai ser o nosso B2, a válvula B2, botão 2. Pronto. Quero que ele avance. Ele deve avançar inicialmente, né? Então a posição inicial dele é 0 aqui, ó. Recuado lá. Eu quero que ele avance lentamente. Para ele avançar lentamente, a pressão aqui, ó, que vai fazer ele avançar vai ser essa. Vai entrar direto e aqui vai sair controlado. Então, para ela sair controlada, ela sai assim, ó. Tá? E aí, para ele recuar lentamente, essa pressão vai entrar direto, ó, passou direto, e quando sair, vai sair controlado. Então, vai sair assim, ó. Tá? Vamos ver o que vai dar. Pressurizou. Ó, já está até afastado aqui, ó, a retenção, ó, tá vendo? Porque ele passa direto. Quando apertar B1, olha aqui ele passando direto, ó, para avançar e restringindo aqui, olha a cor das linhas, restringindo a saída. Avança lento. Quando apertar B2, olha ele passando livremente aqui, ó, aberto. E nesse aqui, ó, restringindo a espessura das linhas, recuando lentamente. Os dois controlados de forma secundária, ou seja, controla a saída do ar do atuador. Pessoal, entenderam? Se não entendeu, tudo bem, só falar que a gente repete tudo de novo. Mas vocês precisam compreender o que é secundário e primário. Oi? Nesse modo aí não fica pulsado não, né? Nem não. Avanço nem o recuo, né? Por que não? Porque quem está fazendo ele avançar é essa pressão aqui, ó. E ele está entrando direto, ó, não tem nenhuma restrição. Então ele está sempre pressionado lá na frente. O que retarda ele é essa saída de ar, que não influencia em nada, tá?
Quando você faz o contrário, ó, o recuo dele, quem estava mandando pressão para ele recuar. Aqui, ó, tá livre, ó. Então a pressão aqui é constante. E a daqui, ela sai devagar. Isso que restringe a velocidade dele. Ou seja, ele atua com força e controle de velocidade. Beleza? Este mesmo circuito que nós fizemos aqui agora, ele se encaixa, quer ver? Só um minuto. Vou copiar ele aqui. Cadê nossa aula? Está aqui. Opa, fiz errado. Beleza, tá aqui. Coloquei aqui duas problemáticas para vocês. Se vocês entrarem lá no AVA, vai aparecer para vocês dois videozinhos lá. É aquele exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes para vocês lá na nossa sala de aula. Ah, se a gente tivesse um atuador aqui na nossa porta, né? O que eu ia fazer? Construa um sistema pneumático, que sem duplação deverá abrir a porta lentamente ao ser acionado o botão de abertura e somente fechar a porta também de forma lenta ao ser acionado o botão de fechamento. Então, quando você apertar o botãozinho lá, ó, a gente quer que a porta abra lentamente. Os alunos passam, aí aperta o botão, ela fecha lentamente. Você olhando de cima, é a mesma lógica. Olha lá o atuador articulado trabalhando, ó, puxando ele e empurrando a porta. Imagina se a gente não controlasse velocidade, matava os alunos, né? O cara entrando, fechava, pegava, abrindo, pegava. Então, temos que tomar cuidado. Então, eu vou deixar esse aqui para vocês pensarem aí. Vendo a animação, lá dentro do AVA, eu fechei o meu AVA aqui agora há pouco, sem querer. A gente conecta nele aí. Aí eu coloquei tanto a nossa aula, o roteiro da aula prática, tá? Para vocês fazerem os exercícios. Como assim? Hoje... Deixa eu aparecer aqui um novo recadinho do AVA. Os exercícios que nós fizemos hoje são diferentes da proposta da aula. Então, aqui no horário de aula, aqui, ó, só mostrar para vocês. Também está nas turmas práticas, tá, pessoal? Você entrando lá no AVA, dentro da nossa aula, Teoria da Prática 3, tem aqui a nossa aula, o fluxo, tem um videozinho demonstrando, posso até abrir aqui para vocês, vocês verem depois, é aquela mesma prática, está englobada aí, comando direto, indireto e controlador de fluxo, tá? Tem os vídeos das bancadas. E aqui os dois videozinhos de simulação. Então a gente fez a simulação da porta, coloquei para vocês também a simulação da cancela. Construa um sistema pneumático em que o cilindro de simples ação deverá levantar a cancela lentamente ao selecionar no botão de abertura, somente descer a cancela também de forma lenta ao selecionar o botão de fechamento. Então, apertou o botão lá, ó, ela sobe lentamente. Simples ação, hein? Aqui, ó, a simbologia dele. Apertou o outro botão, ele desce lentamente. Ok? E aí, além desses exercícios, tem para vocês o da prática. Então, o roteiro da nossa prática, ele tem um pouquinho de teoria, esse nosso agora, dessa aula, que a gente fala lá sobre retenção para vocês. Mostra as duas reguladoras, fala muito sobre regulagem primária e secundária, e pede 3 aplicações. Então, para a próxima aula prática, peço que vocês façam esses 3 exercícios, tá? Consequentemente, também, o exercício da porta e da cancela, para nós podermos simular na nossa bancada. Ok? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Tô tranquilo, professor. Legal. Pessoal, só um recadinho rápido. Segunda-feira que vem é feriado. E aí eu estava vendo o planejamento de aula, tinha feito já esse planejamento, mas eu tinha tentado outra coisa agora, mas ficou do jeito que estava. Nossa próxima aula teórica, que seria na segunda-feira no feriado, vai ser sobre
sensores, elementos de controle de atuador, sensoriamento. Como vai ser feriado, nós vamos ter a teoria no dia da prática lá junto. Então, o pessoal da segunda-feira, da quarta-feira, vai ter o horário da quarta. Então, no início da aula, a gente vai mostrar os sensores para vocês funcionando, depois vocês aplicam na bancada. Vai ser até mais interessante do que de forma virtual. Porque ficar mostrando os sensores virtualmente por foto é meio virtual demais, digamos assim. E aí, a gente colocando eles lá na prática. Então, próxima semana, fiquem tranquilos. Vai ter aula prática quarta e sexta. Essa também, quarta e sexta agora, normalmente. E aí, por favor, executem os exercícios, façam a lógica, levem um circuito desenhado, facilita na hora da montagem, né? Vocês ficam procurando as válvulas lá, pensando na simbologia, tem a simbologia lá já impressa no papel, você já tem ela pronta para ser executada. Ok, pessoal? Já estão colocando os nomes aí, por favor, quem esqueceu, na verdade, né? Os nomes para a gente gerar a nossa lista de frequência. E pergunto novamente, alguma dúvida, algum comentário a mais? Já tem prática de novo essa semana, professor? Toda semana. Toda semana até... Calma aí. Toda semana é prática agora, até o fim do semestre. Aqui no nosso plano de ensino, hoje é 26, né? Ó, aula teórica da prática 3, válvulas de fluxo. Então, prática das válvulas de fluxo. Semana que vem, ó, prática. Na outra semana, segunda teoria, quarta prática. Na outra, teoria e prática. Só lá para o dia 23/11, ó, que nós vamos fazer uma atividade avaliativa, aí vai ser remota. Então, até o dia 20/11, ó, quase que um mês para frente, a gente ainda tem aula prática presencial. Tranquilo? Essa atividade Não conta ponto. Ah, entendi. As práticas, elas são para conhecimento e reforço do aprendizado. Não adianta, pessoal, já coloquei para valer ponto, muitos alunos copiavam, não tem intuito. Então, fica para cada um que tiver interesse em aprender, faz, executa a prática, contribui para o conhecimento. E aí aqui, ó, nós vamos fazer uma atividade da AV2, que nós não temos AV2, né, mas é um período de AV2, que contempla essa parte teórica de circuitos, tá? E a prática de circuitos. E aí depois nós vamos entrar no período de projeto da disciplina final. A gente faz o planejamento de uma rede pneumática lá. E aí vocês vão ver que é bem interessante a atividade, o projetinho. Mas isso aí são assuntos para os próximos meses, ok? Pessoal, sobre hoje, mais alguma dúvida? Ok, professor. Show de bola. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, só entrar em contato nas nossas redes sociais, WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp, desculpa, ou ferramenta Torpedo do Fórum Online, ok? Boa noite, boa semana a todos, até quarta e até sexta. Boa noite. Até mais, pessoal, boa noite.